Olha lá, quando a gente pensa no conceito de logaritmo, ele pode ser calculado sim na calculadora. Quando eu penso aqui, ó, log. Esse log, ele só calcula logaritmos decimais, tá? Os outros logaritmos de outras bases, base 2, base 3, a calculadora não faz. Pelo menos essa aqui desse celular não faz, tá? Então, quando eu penso em logaritmo decimal, eu tenho na minha calculadora do celular. O que eu vou fazer, ó? Log de 2 é o que eu quero. Ele já vai entender que é o log de 2 na base 10. Olha que número decimal deu. 0,3010299957. Muitas vezes nós não vamos utilizar esse número todo para fazer os cálculos, porque vai ficando inviável, né? Muito grande. Muitas casas decimais. O que a gente faz então? A gente faz uma aproximação. Tem livros que traz aproximação de 2 casas decimais, livros que traz aproximação de 5 casas decimais. Então a gente vai ter que resolver as situações de acordo com os dados que o exercício me pede, tá? Em relação a esse número de casas decimais. Olha lá, ó, log de 2. Então, vou colocar aqui aproximadamente 0,30. O log de 3, aproximadamente 0,47. Agora, eu vou encontrar o log de 4, aproximadamente 0,60. Log de 5, aproximadamente 0,69. Se eu for calcular o log de 9, ó, aproximadamente 0,95. Lembra que eu falei que esses logs estariam entre os valores de 0 e 1? Isso realmente acontece, tá? Aqui, mais um trechinho, né, da tábua de logaritmos, da tabela, para que a gente entenda bem esse conceito, tá? E possa verificar a necessidade de trabalhar com as propriedades operatórias do logaritmo, tá? Quando a gente tem o log de 10 na base 10, eu vou lá e calculo. Log de 10 na base 10 igual a x e faço meu ciclo. 10 elevado a quem? Que é igual a 10. Opa, bases iguais, 10 tem que ser elevado a 1. Então, x é igual a 1. O log de 10 na base 10 é igual a 1. Quando eu tenho o log de 100 na base 10, a gente já viu que é só contar os zeros, né? Isso vai ser 2. Então, significa que todos os números que estão no intervalo de 10 a 100, que estão entre 10 e 100, vão ter um logaritmo entre 1 e 2. Vão ser números decimais que estão no intervalo entre 1 e 2. Quando a gente pensa nesses logaritmos, utilizando na calculadora, tá? Ainda não aprendemos as operações, então a gente primeiro está pensando em calculadora, ó. Log de 20, eu vou lá, log de 20, 1,30 aproximadamente, tá? Log de 45, aproximadamente 1,65. Log de 60, aproximadamente 1,77. Qual é o objetivo aqui? É que vocês entendam que os logaritmos de base 10, eles respeitam uma ordem, né? E que quando eu tenho o logaritmo de 10 na base 10, se ele dá 1, o logaritmo de 20 na base 10 não pode ser um número menor que 1. Então, isso vai me ajudando a fazer verificações se eu estou certa ou se eu estou errada nos meus cálculos, tá? Porque a partir de agora nós vamos aprender como calcular o log de 60 sem utilizar a calculadora. Porque quando eu estiver fazendo o meu vestibular, quando eu estiver tentando fazer um concurso, eu não vou ter uma calculadora para me auxiliar. A calculadora é uma ferramenta, né? Só sabe utilizar quem tem um contexto. E a gente tem que aprender a calcular tudo isso
no lápis, tudo isso sabendo as propriedades, tá? Então agora nos próximos vídeos nós vamos aprender como trabalhar com esses logaritmos calculando de verdade, sem o auxílio da calculadora.